Uma boa noite a todos. Vamos então elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, em agradecimento por mais essa oportunidade, por mais esses momentos de estarmos aqui juntos, em busca do aprendizado, em busca do entendimento. Que os bons espíritos estejam sempre conosco, nos orientando no caminho do bem, no caminho correto, honesto, e que também assistam a todos os mais necessitados, que neste momento passam por aflições, por desesperos, por aqueles que têm ideias de suicídio, pelos suicidas. O nosso pedido a Deus que ampare a todo o nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Permita, Senhor, que assim seja. Vamos ver hoje um tema sobre médium, ser médium. Temos constantemente dúvidas ou até algumas perguntas que são feitas. Como ser um bom médium? Essa palavra bom médium, ela é muito perigosa para nós ainda tão frágeis nos nossos sentimentos, Poderemos substituir essa palavra bom médium por médium seguro, por médium confiável. Seria mais prudente até essa substituição. Veremos então umas considerações iniciais sobre ser, entre aspas, um bom médium. As reais necessidades do médium para que se torne um medianeiro seguro e confiável, ao invés de chamarmos de bom médium, e lembrarmos também que todos os médiuns são espíritos eternos em aprendizado e progresso, individualmente, cada um com a sua missão. Muitos autores espíritas jamais deixaram essa questão sem resposta. O que se pode comprovar nas obras de Allan Kardec, de Emmanuel e alguns outros também, muitos outros que existem. Somos nós os imperfeitos trabalhadores da seara do Mestre, da seara de Deus, da seara de Jesus, que temos revelado a tendência de reduzir a mediunidade a uma mera questão técnica, uma questão técnica apenas, e esquecidos do fator moral, inerente e essencialmente necessária à boa prática mediúnica. Então a questão moral, ela jamais pode ser desvinculada quando você analisa a confiança e o seguro que o médium tenha. Além da questão técnica, a questão moral é essencial. Se do ponto de vista do mecanismo da comunicação, a mediunidade em si mesma não depende do fator moral, do ponto de vista da assistência espiritual, o fator moral constitui elemento essencial. Médiuns moralizados contam com o amparo de espíritos elevados. Por médium moralizado, referimos-nos ao medianeiro que pauta sua existência como um autêntico homem de bem, procurando ser uma pessoa humilde, sincera, paciente, perseverante, bondosa, estudiosa, trabalhadora, desinteressada, etc. Essas questões, esses esclarecimentos nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 17, Sede Perfeitos, lá tem o item, o homem de bem. E também no livro dos médiuns, no capítulo 20, no item 227, existe a descrição das qualidades morais do médium, da necessidade do médium. Como foi falado no início, não podemos jamais desvincular o médium e esquecer que é um espírito em progresso, em aprendizado. Continuando as reflexões iniciais, a primeira necessidade de um médium é, portanto, evangelizar-se a si mesmo, né? Entender as suas dificuldades, receber as orientações, as instruções, entender a parte literária da codificação doutrinária do Espiritismo, dos estudos, das leituras, das obras básicas. Isso é o evangelizar-se a si mesmo, é entender, buscar, né, a compreensão em toda a base dessa literatura que nós temos à nossa disposição. Então a primeira necessidade é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às tarefas doutrinárias, né? Pois de outro modo ele poderá esbarrar com o fantasma do personalismo. O que seria o personalismo, né? Seria aqueles sentimentos muito fortes em nós ainda, prejudiciais, contrários à humildade, contrários ali ao entendimento, ao perdão das nossas dificuldades, o entendimento das nossas ainda dificuldades tão grandes, o orgulho, o egoísmo. Tudo isso faz parte do personalismo que pode ser encontrado em nossas ações. Aí o que aconteceria, né? Teria prejuízo no cumprimento da missão do médium. O modelo de médium ideal é aquele trabalhador que melhor se harmoniza com a vontade do Pai Celestial, cultivando as qualidades que atraem os bons espíritos e destacando-se pelo cultivo sincero da humildade e da fé, do devotamento e da confiança, da boa vontade e da compreensão. Vejam que são qualidades, são condições que vão sendo adquiridas aos poucos. Aí nós entendemos até a necessidade das reencarnações, né? Das falhas que existem durante as encarnações, da necessidade de retomar ali caminhos que deixamos para trás em outras situações, em outras vidas, falhas que cometemos, que com mais compreensão, com mais esclarecimento que recebemos durante as encarnações, vamos preenchendo essas lacunas e os erros vão sendo menores, as falhas vão sendo menores e vamos caminhando em direção a essas qualidades tão necessárias, né? Os defeitos opostos a essas qualidades, né, afastam evidentemente os espíritos elevados, o que constitui um obstáculo que o médium consciente da importância de sua faculdade tem de transpor. Então, quanto mais dificuldades tenhamos na condição moral, mais a qualidade dos espíritos que nos acompanham vai diminuindo, né? A condição desses espíritos vão ser compatíveis com a nossa condição moral, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos. Sabemos que a mediunidade não representa em si mesma nenhum mérito para quem a possui, visto que seu aparecimento, como já foi dito, independe da formação moral do indivíduo. Então, a mediunidade, ela independe, a condição da mediunidade, né,
ela fisiológica, ela independe da nossa condição moral. É por isso que pessoas de comportamento moral duvidoso podem ser dotadas de faculdades mediúnicas e encontrar entidades espirituais que lhes secundem ou que lhes assistem a vontade e o pensamento, associando-se a elas na rede de desequilíbrio. A condição mediúnica existe, independente da condição moral. Agora, é a condição moral que vai dar ali a companhia, a atração, o chamamento ali dos espíritos, a condição de cada espírito que vai nos acompanhar nessa mediunidade. É a nossa condição moral. Então, nessa conclusão desse início, ser bom médium é coisa diferente, como Kardec explica na seguinte passagem: ninguém poderá tornar-se bom médium se não conseguir despojar-se dos vícios que degradam a humanidade. Isso está na Revista Espírita, de 1863. Então, não dá para desvincular o médium do espírito em progresso. Então, para sermos um bom médiums, temos que ser bons espíritos, né? Melhores na nossa condição moral. E para completar esse assunto, como foi mencionado o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, lá nós temos as características do homem de bem. Né? Se conseguirmos ali cumprir alguns itens desse roteiro que existe no Evangelho, certamente seremos homem de bem e seremos bons, ou melhor, seremos médiuns seguros, confiáveis, né? Seremos médiuns aplicados aí no exercício da mediunidade. Então, só alguns itens aqui do homem de bem, são várias as condições, né, do verdadeiro homem de bem. Cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Deposita em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Tem fé no futuro, sabe que as vicissitudes da vida, as dores, as decepções, são provas ou expiações. Possui sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nenhum pagamento. E assim segue várias condições, né? Respeita os outros, não alimenta o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança, etc, etc. Esses itens eles estão colocados no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Homens de Bem. O homem de bem. Então, podemos encontrar lá o roteiro para essas nossas reflexões e aprendizado aí, que tão necessários para nos tornarmos um dia médiuns confiáveis, seguros, né? Que os espíritos depositem em nós ali a confiança da assistência, que podemos ser ali transmissores, como intermediários, né? Como significa aí a verdadeira palavra médium. Então, ficamos por aqui hoje. Vamos refletir nesse tema tão importante para nós. Fiquem com Deus, fiquem em paz, tenham uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos em nome de Jesus e Deus para refletirmos sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E hoje nós gostaríamos de abordar um tema
que foi refletido por Hermínio Miranda num artigo publicado na Revista Reformador de janeiro de 1973. Nesse artigo, Hermínio Miranda abordou o tema segundo o qual, no seu modo de pensar, seria a mais séria e ameaçadora encruzilhada do movimento nascente do cristianismo. No início da divulgação universal do Evangelho de Jesus Cristo na região da Palestina, da Ásia Menor, onde se formaram pequenas comunidades cristãs que eram conhecidas como igrejas, e eram reunidas em instalações improvisadas ou nas próprias residências dos convertidos. Paulo de Tarso sabia que aquele movimento deveria se estender a todas as pessoas, inclusive os gentios, os não-judeus, e não somente a comunidade judia. Mesmo não tendo sido um discípulo direto de Jesus, enquanto este estava encarnado, e não tendo sido investido pela própria autoridade de Jesus a ir e a pregar, Paulo de Tarso, após a sua conversão, conhecia Jesus em espírito e em verdade desde a sua aparição na entrada de Damasco. Daí decorria toda a sua autoridade moral enquanto servo de Cristo. No entanto, Paulo de Tarso sentia dificuldade de uma harmonização com a diretriz da Igreja Mãe em Jerusalém, onde a figura austera do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, se destacava por preservar os costumes e a tradição judaica, o que a gente pode dizer que foi uma forma de preservação diante das primeiras perseguições ao movimento cristão. E ao lado de Tiago figurava Simão Pedro como um verdadeiro líder, porque depois dele ter amadurecido, após ter negado o mestre nos momentos derradeiros, agora ele voltava-se mais à caridade com os infortunados do que com os aspectos teólogos do judaísmo. E diante desse contexto, então, encontramos esses três pilares do cristianismo, Paulo, Tiago e Simão Pedro. E entre os três houve uma grande tensão, que a gente poderia traduzir na seguinte pergunta: deveria o novo movimento cristão exigir dos gentios, antes de tudo, a conversão ao judaísmo? E essa pergunta, ela até pode ter sido mal formulada, mas a gente também pode formular ela de diversas outras formas, para destacar a importância daquele questionamento. Deveriam os gentios serem circuncisados, obedecerem às regras de higiene e de restrição alimentar prescritas na lei mosaica como condição para seguirem Jesus? Dentro desse questionamento estavam guardados muitos outros desdobramentos, e um deles seria a manutenção da ideia de que o Deus único seria apenas o Deus de Israel e não o Deus de toda a humanidade. E outro desdobramento seria a manutenção da ideia da discriminação social, de onde somente os adeptos às regras judaicas seriam dignas de seguirem Jesus. Bom, a par desse contexto, a gente também deve considerar qual era o significado da circuncisão para os judeus. A circuncisão representa um pacto, uma aliança do homem com Deus, cuja prescrição se encontra no livro Gênesis. E naquele tempo, ser um homem circuncidado e ser judeu era praticamente a mesma coisa, eram sinônimos. Se você falasse, aquele homem é circuncidado, aquele homem não é, você estaria dizendo, aquele homem é judeu e aquele homem não é. Então era também um símbolo de lealdade e de renovação da aliança. E era por isso que aquele povo zelava pelo cumprimento daquela observância. Porque eles acreditavam que se eles descumprissem alguma norma, alguma regra estabelecida por Moisés, Deus iria puni-los e não iria mandar o Messias para salvar o povo judaico do jugo político e econômico do Império Romano. Então, eles acabavam virando fanáticos, eles queriam zelar por todas as regras
e práticas da cultura judaica, essas práticas ritualísticas, né? E aquela prática que fosse considerada subversiva, contrária às regras mosaicas, poderia tirar a distinção daquele povo, igualando-os aos pagãos, que eram considerados inimigos, e colocando em risco a legitimidade daquela expectativa, né? Então tinha um forte valor simbólico a circuncisão. E além disso, para aquele povo daquela época, a circuncisão representava uma forma de produzir efeitos morais sobre o homem. E toda essa questão permeava aquela tensão produzida naquele momento, que era a cisão do movimento cristão logo no seu nascedouro. Deveriam os judeus aceitar os gentios? Poderiam considerar os gentios como também filhos do mesmo Deus? Não haveria risco do cristianismo judaico se influenciar negativamente com o cristianismo gentil? E os fariseus, que já estavam vigilantes e desconfiados com as atividades da Casa do Caminho, tolerariam a abertura do movimento aos gentios? Isso não prejudicaria o movimento cristão e alimentaria maior hostilidade? A restrição, por outro lado, aos gentios não confrontaria a amorosa doutrina de Jesus? De início, essa tensão provocou uma rachadura imperceptível, que muitos poderiam até julgar sem importância. Contudo, encontramos no Novo Testamento uma breve referência na carta de Paulo de Tarso aos Gálatas, que registra a sua controvérsia com Simão Pedro e Tiago. E graças à bendita mediunidade de Chico, também dispomos do livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel. E qual foi o contexto da discussão travada entre Paulo e Simão Pedro? Emmanuel nos relata o seguinte: a igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade, perder o sentido de unidade que a caracterizava dos primórdios. Cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Os gentios eram tratados com zombaria. Organizavam-se movimentos a favor da circuncisão. Bom, por isso Paulo e Barnabé pediram a presença de Simão Pedro na igreja de Antioquia. E Simão Pedro aceita o convite e se desloca até lá. E ele vai junto, acompanhado de João Marcos, que é o futuro evangelista. E ele vai para visitar e partilhar a vida daquela igreja por algum tempo. E, um título de curiosidade, Antioquia fica atualmente na Turquia. Naquela época era uma província romana da Síria. E era uma cidade populosa com um grande centro comercial. Bom, naquele primeiro momento, Paulo e Simão se harmonizaram, ambos no objetivo maior de divulgar a boa nova e viverem como uma família. Simão Pedro confraternizava com os gentios e com eles se sentava à mesa para se alimentar. Isso era um grande símbolo, de confraternização, porque os judeus não se sentavam à mesa dos gentios para comer. E Simão Pedro até se lembrava daquela visita que ele fez a Cornélio, que era um gentil, quando Simão Pedro se deslocou até a casa de Cornélio, E para ele estava sendo fácil se harmonizar. Mas depois a confraternização foi agravada pela visita de 3 emissários de Tiago. E todo o ambiente se modificou ao ponto do ex-pescador se retrair e não mais se relacionar com os gentios incircuncisos. E Emmanuel relata que por 2 semanas Paulo observou, ele se conteve. Mas chegou num dia, num discurso aberto a todos, Paulo de Tarso fitou Simão e assim se expressou: Irmãos, defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero me referir à atitude do nosso hóspede muito amado, Simão Pedro, a quem deveríamos chamar de mestre,
se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O Mestre não-lo deixou como uma rocha de fé imortal. No seu coração generoso temos depositado as mais vastas esperanças. Como interpretar seu procedimento, afastando-se dos irmãos incircuncisos desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Além disso, comparecia aos nossos serões íntimos, comia do pão de nossas mesas. Se assim procura esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque só acredito num evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. E nesse momento, Barnabé, amigo de Paulo, se levanta contra o amigo e diz: Paulo, eu sou dos que lamentam tua atitude nesse passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador do Cristo Jesus? Bom, naquele momento a tensão foi maior. Mas Paulo não se impressionou. Segundo Emmanuel, o apóstolo dos gentios sabia que não estava em pauta apenas uma amizade, mas o próprio futuro do cristianismo. Por isso, Paulo retomou a palavra, e essa é o ponto principal dessa palestra. Continuou Paulo: temos sim um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço por constituírem o báratro escuro de onde pude sair para as claridades do evangelho de redenção. E nesse momento, qual foi a reação de Simão Pedro? Emmanuel nos relata que a fisionomia dele estava serena, mas os olhos estavam orvalhados de lágrimas que não chegavam a correr. Assim reagiu Simão: irmãos, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me às vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. Peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. E foi essa atitude abnegada e ponderada de Simão Pedro que salvou a igreja nascente, pois ele evitou um escândalo e o tumulto no recinto. E esse incidente passou quase sem ser percebido, recebendo uma breve referência na epístola aos Gálatas. Posteriormente, esse problema, esse cisma, foi resolvido em Jerusalém, onde seria ampla e fraternalmente debatida. E assim foi que a decisão de que a doutrina de Jesus se estenderia a todos os povos sagrou-se vitoriosa sob a proteção da espiritualidade. E através de todos esses ensinamentos, podemos colher e prestigiar as seguintes condutas. Em Paulo, observamos a coragem e uma autoridade moral de contestar publicamente Simão Pedro, que foi apóstolo da primeira hora. Em Simão, nós vemos principalmente a serenidade e a humildade. E todos, incluindo até o Tiago Menor, viveram reconciliados e harmonizados na mesma fé. E para concluir, nós lembramos a recomendação de Kardec no livro Obras Póstumas, para manter a unidade do seio da doutrina espírita e para evitar o cisma. Kardec se pronunciou da seguinte forma: a tolerância, consequência da caridade, que é a base da moral espírita, lhe faz um dever respeitar todas as crenças, querendo ser aceita livremente por convicção e não por constrangimento, proclamando a liberdade de consciência como um direito natural e imprescritível, diz:
Se tenho razão, os outros acabarão por pensar como eu. Se eu estou errado, acabarei por pensar como os outros. Em virtude desses princípios, não lançando pedra em ninguém, não dará nenhum pretexto para represálias e deixará aos dissidentes toda a responsabilidade de suas palavras e de seus atos. E com esses ensinamentos maravilhosos do Novo Testamento, dos apóstolos, podemos concluir nossa palestra invocando a palavra tolerância, humildade e autoridade moral, para abranger todos os ensinamentos que esse episódio proporcionou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.